história da Espanha. Os celtas, a cultura celta no caso, surgiu na Península Ibérica. Mas os romanos chegaram invadiram, conquistaram. E a influência romana seria eterna, até hoje no caso, né? Aí os romanos dominaram totalmente a península, com o nome de Espanha. Os visigodos chegaram, fizeram lá das tribos germânicas. Os visigodos venceram e dominaram toda a península ibérica, mas os írios estavam brigando pelo poder. E a religião deles era o cristianismo ariano. Um deles pediu ajuda aos mouros. Eles eram dessa região marcada de vermelho. Os mouros dominaram a península em 10 anos. Em 10 anos ou menos as Astúrias. Tentaram a noroeste da península, mas eles foram parar na Batalha de Tours. Não deu muito certo. A Reconquista foi um período que durou de 722 a 1492. Portugal foi a primeira nação-estado da Europa, mas a Espanha estava quebrada em vários reinos pequenos. Leão, Castela, Navarra e Aragão, mas depois eles se uniram pela força. E Granada ainda era dos mouros. A inimizade de Portugal e Espanha só aumentava. Colombo descobriu a América que já tinha sido descoberta pelos vikings. Descoberta assim no sentido que eles descobriram que encontraram algo novo. Na verdade, foi os índios que descobriram esse continente. Mas os ingleses tiram os espanhóis do EU e ficam com quase toda a América Latina, indo as Guianas e o Brasil. Em 1580, o Império atingiu o máximo porque o rei Dom Sebastião de Portugal foi lutar com o Marrocos cerca de 20 mil homens, não ocasião 100 mil soldados, e aconteceu a União Ibérica. E o Dom Sebastião, ele sumiu. A União Ibérica foi um período que Portugal e Espanha dividiram o mesmo rei por 60 anos. No caso, 3 reis, né? Filipe II, terceiro e quarto. Ou Filipe I, segundo e terceiro. Mas nesse tempo teve a Batalha da Invencível Armada, como ficou conhecida. Foi outra derrota aos espanhóis. Mas a União Ibérica se encerrou com a Guerra de Restauração em 1640. Filipe IV acaba a união com Filipe IV da Espanha. Em 1700, a Espanha estava bem ruim, porque em 1700 o rei Carlos II de Espanha morreu e ele não deixou herdeiros, e começa a Guerra de Sucessão Espanhola, que termina com a dinastia de Bourbon da França dominando a Espanha. Lá estava a bagunça total. Só piora quando Napoleão coloca seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha na Guerra Peninsular, e o José Bonaparte foi rei de 1808 até 1803. Os ingleses derrotam Napoleão na Batalha de Waterloo em 1814 e eles tiram a França do controle total. A Espanha virou uma república em 1873. Você não ouviu errado. Uma república. A Guerra Hispano-Americana chega para destruir o resto do Império Espanhol, tendo com a saída do Saara Espanhol. Os americanos tiram Cuba, Filipinas, Porto Rico e Guam. Cuba e Filipinas ficam independentes. Porto Rico vira parte dos Estados Unidos e Guam eu não sei. E terminou com a saída do Saara Espanhol. Depois veio a Segunda República Espanhola e a Guerra Civil.
espanhola estoura em 1936 e a 39, e entre os nacionalistas, que eram esses caras com um pássaro na bandeira, e contra os republicanos, que eram esses caras que tinham a pior versão da bandeira da Espanha da história. E os nacionalistas tinham apoio da Itália e da Alemanha, que não pode ser nomeada. E os republicanos tinham apoio da União Soviética. E a Revolução Espanhola também acontece por causa dos efeitos dessa guerra. Em 1975, a monarquia foi restaurada.